Hoje começamos uma nova jornada aqui no Bem Letrado, uma série especial dedicada às heroínas do romance brasileiro. Personagens femininas que marcaram nossa literatura, que atravessaram gerações, inspiraram leitores, artistas, adaptações e que continuam vivas na memória cultural do país. E para inaugurar essa série, começamos com aquela que talvez seja a mais querida de todas, Cecília, a doce e inesquecível Ceci, criada por José de Alencar no clássico O Guarani. Das heroínas do romance brasileiro, poucas despertaram tanto fascínio quanto Cecília. Desde a publicação de O Guarani, em 1857, quando o romance surgiu inicialmente em folhetins no Diário do Rio de Janeiro, ela conquistou imediatamente o imaginário popular. José de Alencar, figura central do romantismo, construiu em torno dela uma personagem que não é apenas literária, mas simbólica, expressão de pureza, delicadeza, ternura e idealização. Cecília é apresentada como uma jovem quase etérea. Seus grandes olhos azuis, às vezes semicerrados, parecem absorver a luz. Seu olhar úmido lembra uma flor orvalhada. Seus lábios delicados. Sua pele alva e suave, seu sorriso espontâneo e doce. Tudo nela é descrito com lirismo, como se não pertencera totalmente ao mundo concreto, mas a uma dimensão idealizada do belo e do sensível. Alencar constrói assim não só uma personagem, mas um ideal feminino romântico brasileiro. Ela é filha de Dom Antônio Maris, um fidalgo português, e irmã de Dom Diogo, ambos inspirados em figuras históricas reais mencionadas nos registros da época. A história se passa em uma grande residência instalada no interior fluminense, às margens do rio Paquequer, território de fronteira, onde convivem, nem sempre pacificamente, portugueses, aventureiros europeus e povos indígenas. Esse cenário mistura o ambiente doméstico, a natureza exuberante e a tensão constante, criando uma atmosfera de heroísmo e perigo. É nesse espaço que surge Peri, o índio nobre, corajoso de caráter elevado, que passa a dedicar sua vida a proteger Cecília. Ele a chama docemente de Ceci, palavra que em sua língua significa doer ou magoar, como se amar aquela jovem fosse, ao mesmo tempo, suavidade e sofrimento. Em torno dela, José de Alencar estrutura 3 formas diferentes de amor. O amor tranquilo e honesto de Dom Álvaro, que deseja casamento e estabilidade. O amor violento e possessivo do aventureiro loredano, marcado pela força, pela dominação, pelo desejo de posse. E o amor submisso, devotado e absoluto de Peri, capaz de renunciar a tudo, a própria origem, a própria vida, por ela. O clima dramático se intensifica quando a casa da família Maris sofre ataques simultâneos. De um lado, aventureiros revoltosos, de outro, indígenas em busca de vingança. O cenário se transforma em tragédia, luta, fogo e desespero. Dom Antônio, nos seus últimos instantes, recusa a própria salvação e ordena a Peri que salve Cecília. A partir daí, a narrativa alcança um dos momentos mais célebres e emocionantes de todo o romantismo brasileiro. Enquanto tudo é devastado, Peri foge com Cecília. Ela teme, sofre, se desespera, mas Peri jura protegê-la contra tudo. Contra os homens, contra a violência, contra a própria natureza. Uma grande tempestade cai. As águas sobem, o rio transborda. O mundo parece desabar em fúria. Peri então a leva ao topo de uma palmeira. Cecília tem medo da morte, teme desaparecer na enxurrada, mas ele promete vencer as águas e a tempestade para salvá-la. Quando a inundação ameaça tragá-los, Peri realiza um ato quase sobre-humano. Arranca a palmeira do solo com esforço gigantesco e deixa-se levar pela correnteza, segurando Cecília em seus braços. Nesse instante proclama: "Tu viverás." É o ápice do romantismo, coragem extrema,
sacrifício total, amor absoluto. Depois disso, o romance encerra com a imagem emocionante de Cecília e Peri, desaparecendo no horizonte, arrastados pela corrente, como se partissem não apenas do cenário da história, mas para o domínio definitivo da imaginação. Por que Cecília marcou tanto? Porque ela representa de maneira muito forte o ideal feminino construído pelo romantismo brasileiro. A jovem delicada, pura, angelical, inspiradora, profundamente humana, mas apresentada como algo quase sagrado. Ao lado de Peri, ela também se transforma em símbolo de amizade extrema, de entrega, de confiança absoluta e de vínculo afetivo que ultrapassa limites sociais, culturais e até mesmo naturais. Desde 1857, o Guarani atravessa gerações. Foi traduzido para outras línguas, adaptado para teatro, ópera, televisão, cinema, música. Sua história foi contada e recontada inúmeras vezes, e Cecília permanece como uma das personagens mais queridas do nosso imaginário literário, talvez a mais amada entre as heroínas brasileiras de ficção. Assim começamos nossa série sobre as heroínas do romance brasileiro. Hoje revisamos Cecília, a doce Ceci de José de Alencar, e sua história de delicadeza, pureza e amor inesquecível. Nos próximos episódios continuaremos explorando outras figuras femininas marcantes, compreendendo como elas ajudaram a moldar nossa literatura, nossa sensibilidade e nossa cultura. Se você ama literatura, aprecia nossa história literária e quer continuar essa viagem, fique conosco. Há muito ainda a descobrir, a sentir e a pensar. Até a próxima.